E aí, tudo bem? Danilo, aqui do canal Saindo do Buraco. E eu sei que eu estava meio desaparecido. Minha última postagem faz 2 meses, né? Quando a gente compara com esse vídeo agora, o dia que eu tô gravando. Mas o fato é que a vida acontece, né? E eu não estava me sentindo muito bem para gravar, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida, mas tudo bem, né? Como eu falei, essa é a vida. Mas de qualquer forma, eu queria compartilhar que mesmo passando por esse momento, eu não parei de investir. E eu decidi gravar esse vídeo hoje para trazer algumas atualizações, porque algumas coisas mudaram na minha rotina como investidor. E eu queria compartilhar isso com você e mostrar uma pequena surpresa para quem já estava acompanhando os vídeos do canal. Bem, sendo bem direto, a primeira grande novidade é que eu tive uma promoção no meu trabalho, então eu passei a ganhar mais. Então eu acho que essa é a primeira vez que eu estou numa posição que eu recebo mais do que eu realmente preciso para me manter, entende? E isso significa que os meus aportes aumentaram. E é bom, né, você ter mais dinheiro para aportar, mas eu confesso que pessoalmente falando, ao mesmo tempo é meio assustador, porque foi um salto meio que grande, se a gente parar para pensar, e eu ainda estou começando a entender como alocar essa nova quantidade, porque eu estava bem confortável com os meus aportes iniciais de 1.200, 1.000 alguma coisa, sabe, em torno disso, e agora meio que mudou, então eu ainda estou me adaptando com essa nova, com esse novo upgrade. A segunda novidade é que eu decidi colocar alguns outros ativos na minha carteira, mas basicamente ainda estou com ações, FIIs, criptomoedas e renda fixa, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas eu coloquei coisas novas, mas também não foram muitas coisas novas, porque eu não vejo sentido em pulverizar os meus aportes em diferentes ativos. Dito isso, eu acho que também é super válido eu acrescentar aqui ou pontuar que talvez eu tenha mudado um pouco o meu objetivo. Se você assistiu os meus últimos vídeos, você vai ver que eu falava em focar mais em ações. Eu acho que era 50% ações, 30% fundos imobiliários e depois algumas outras quantidades para criptos e renda fixa. Eu decidi mudar isso um pouco e trocar ação com renda fixa. Então eu quero que a maior parte da minha carteira esteja alocada em fundos imobiliários e depois ações e depois renda fixa e depois criptomoedas. Eu decidi seguir por esse caminho porque eu vejo nos fundos imobiliários uma oportunidade de ter mais dinheiro para aportar ao longo do tempo. Então eu sinto que para mim isso é importante. Eu sei que eu ainda sou novo, tem muita coisa para viver, ainda muito tempo como investidor, mas eu sinto que conseguir aumentar a minha capacidade de aporte faz muito mais sentido do que ficar investindo menores quantidades e tentando acertar ações, sabe? Então eu me senti mais confortável em fazer essa inversão. Mais fundos imobiliários e em segundo lugar, aí sim, as ações. Em terceiro lugar, essa aqui já não é uma notícia tão boa. Eu descobri que eu tenho outra dívida no meu nome. Você acredita? Eu recebi uma carta da Receita Federal dizendo que eu tinha um débito para com eles. E esse débito, acredite se você quiser, é porque lá em 2018, em 2019, alguma coisa assim, eu abri uma MEI, porque eu trabalhava como redator freelancer, e eu pagava certinho, tudo. E quando eu me mudei para Irlanda, eu simplesmente parei de pagar e deixei rolando. E isso virou uma bola de neve que eu só lembrei quando eu recebi essa notificação. Então eu descobri uma dívida nova de R$ 4.500 e eu não consegui negociar, ou eu pago ou eu pago. Então, infelizmente, por enquanto eu vou deixar de lado até aparecer uma oportunidade de renegociar isso, porque quando eu fui explorar os detalhes da dívida, eu vi que a maior parte do valor que estava ali eram juros. E eu não estou muito afim de pagar os juros, então eu vou esperar. Já esperei com outras dívidas, uma mais, uma menos, não vai mudar minha vida. Mas me pegou desprevenido, confesso. Mas ok, a vida tem dessas. E a última novidade que eu queria compartilhar é que finalmente a minha variação ficou positiva. E isso para mim é extremamente especial. Se você viu os meus outros vídeos, você acompanhou, você notou que normalmente a minha variação estava negativa na casa dos 30, 35, chegou até 40 e alguma coisa, sabe? E isso por quê? Porque eu tenho criptomoedas no meu portfólio. E eu já contei a história dessa criptomoeda que chama Aerodrome e tudo, e foi uma sequência de cagadas que eu fiz, e ela estava com um preço médio muito alto e, consequentemente,
com o valor baixo da moeda, a minha carteira estava sangrando, né, jorrando sangue. Só que o que que aconteceu? Ao longo desses 2 meses que eu fiquei sem gravar, eu comecei a observar que essa variação da criptomoeda que eu tenho, ela estava meio lateralizada, ela estava num bloco, então ela subia e descia, mas sempre na mesma faixa, sabe? Então eu decidi fazer algumas movimentações estratégicas para tentar abaixar o meu preço médio e eu consegui. Sim, eu abaixei bastante o meu preço médio, então foi de R$ 6, que era o preço quando estava sangrando a carteira, ela desceu para 4,80 alguma coisa. E só nessa mudança, só nessa jogada, eu já tive essa transformação da minha carteira. Eu estou muito mais tranquilo e agora eu acho que eu estou preparado para esperar essa moeda, ver o que vai acontecer com ela, mas eu já me preparei melhor agora com esse preço médio menor, sabe? Então eu estou muito mais tranquilo do que antes. E para explicar melhor essas mudanças, eu acho que nada melhor do que mostrar aqui a minha página do investidor 10. Olha só como ela tá com uma carinha mais renovada, eles fizeram algumas mudanças, mas mais do que o visual, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, na variação, que finalmente saiu do vermelho. Eu sei que tá bem pouquinho ainda, mas para mim isso já é uma grande conquista. Eu deixei de ter uma carteira sangrando, sabe, jorrando tinta vermelha, para ter uma carteira no verde, sabe, no positivo, depois de muito tempo. E também aqui eu consigo ver que eu tenho um lucro verde, né? Não estou no prejuízo, sabe? Eu consigo ver aqui ganho de capital, meus dividendos que estão começando a acumular, isso é interessante. E é muito legal também ver aqui o meu patrimônio. Eu acho que o meu patrimônio é um negócio que está me dando um gás a mais. E foi basicamente poder assistir esse crescimento que me manteve investindo, apesar da carteira sangrando de antigamente, sabe? Então, todas as alocações que eu fiz, de ações, fiz, e principalmente essa mudança que eu fiz nas criptomoedas, o que me motivou foi buscar essa melhor rentabilidade e fazer esse patrimônio aumentar, sabe? A gente até vê aqui nos gráficos, aqui em junho, foi quando eu comecei a mexer com o lance das criptomoedas, sabe? De compra, recompra, para fazer esse preço médio descer. E aqui em julho a gente começa a ver os frutos desse trabalho. E não quero dizer que eu sou um especialista, ai, nossa, decifrei o código, não. Foi bastante resiliência, porque eu tentei trabalhar com números apertados ali para não correr perigo, e acabou que deu certo e eu consegui meio que reverter essa situação, tá? Então vou descer um pouco aqui. A nível de ações, eu acho que não teve muita mudança. Continuo com o Banco do Brasil, Petrobras e Itaúsa, né? Continuo focando bastante em Banco do Brasil, como vocês podem ver, seguido de Petrobras e depois a Itaúsa. Então, por enquanto, o meu portfólio de ações é só isso, são só essas três no momento. E eu tenho um valor aqui aplicado de R$ 5.000 aproximadamente, e uma variação de -7, né? Até porque o Banco do Brasil está puxando bastante para baixo, mas tudo bem, era esperado, baseado no informe que eles divulgaram, né, de resultados. Então, tá dentro do que eu esperava. Dando sequência aqui nos FIIs, os fundos imobiliários, vocês podem ver que eu aumentei aqui o meu leque de opções. Continuo com GARI, MXRF. Agora eu coloquei o HGLG, tem o KNCR11, XPML, o BTLG e o KNRI11, sabe? Então, continuo aqui dando uma diversificada. Então, eu tentei manter mais ou menos ali quase 50-50 entre fundos de papel e de tijolo. E agora eu comecei a dar uma diversificada entre shoppings, entre logística, sabe? Híbridos. Então, eu acho que por enquanto eu vou ficar nesse formato, porque parece bem diversificado e agora é só uma questão de aportar mais nesses fundos que eu tenho aqui. Então, o valor, nesse momento, é R$ 8.000 aproximadamente. Bacana, tô com uma variação positiva. Dando sequência, aqui na parte de criptomoedas. Se você lembrar, eu estava com 5.560, eu acho, da Aero, com um preço médio de 6, e agora eu consegui derrubar aqui, ó, abaixar para 4,91. Parece bobagem esse negócio de, né, reduzir o seu preço médio, mas eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi o impacto que isso tem na nossa carteira. Então, estou muito orgulhoso de mim por ter acreditado nessa decisão que eu tomei e mais feliz ainda por ter gerado um resultado positivo, porque graças à redução do meu preço médio, a rentabilidade da minha carteira
subiu. Então, consequentemente, isso impactou essa variação na carteira como um todo, sabe? E eu acabei decidindo também por tirar parte do dinheiro aplicado nessas criptomoedas e eu separei aqui US$ 1.000, tá? Que esse, o SDC são dólares também, mas pensa assim, é uma criptomoeda atrelada ao dólar, então ela é emparelhada, ela tem basicamente o mesmo valor do que US$ 1. Mas de qualquer forma, eu tirei esse valor simplesmente para ter como uma reserva de emergência ou oportunidade, mas eu não sei se eu vou deixar ela nesse formato que ela tá, ou se eu posso usar esse dinheiro para de repente comprar um ETF ou realmente investir em algo usando esses dólares que eu tenho. E por fim, mas não menos importante, eu tenho aqui a renda fixa, que continua sendo a minha caixinha no Nubank, que ela teve alguns tempos maior, teve alguns tempos que ela estava mais magrinha, porque eu estava usando essa grana para realocar parte do meu dinheiro em outros ativos e também para pagar algumas coisas, sabe? Mas de qualquer forma, acho que voltei à normalidade, então continuo agora aportando na minha caixinha. E é isso. Essa é a carinha da carteira nesse dia, né, nesse momento que eu estou gravando. Estou muito feliz e eu vou terminar aqui, peraí, vou voltar para tela grande. E eu queria só concluir esse vídeo falando dessa modificação tão gritante na minha carteira, né? Porque para mim foi uma surpresa muito positiva. Porque apesar de terem sido 2 meses meio intensos para mim, sabe, na minha rotina, na minha vida, ver esses pequenos resultados positivos me motivam a continuar e a continuar me esforçando, sabe? Dando os próximos passos nessa jornada. E, novamente, eu peço desculpas por sumir por um tempo, sabe? Mas não estava me sentindo bem, não estava me sentindo carismático para gravar vídeos. Mas é isso. Voltei. Vou ver se eu consigo manter essa frequência de vídeos novamente. Mas até então é isso. Essa foi a minha atualização do dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha, sei lá, se inspirado que apesar de termos dias ruins, se a gente focar no processo, né, com um objetivo em mente, a gente consegue sim começar a colher bons resultados ao longo do caminho, tudo bem? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar aqui. E é isso, tamo junto e tchau!